Bem-vindos ao canal Gamificação Brasil. Nós estamos fazendo entrevistas com empresas e profissionais que trabalham com a gamificação para a gente conseguir visualizar como que está esse mercado aqui no Brasil. Hoje o papo vai ser muito voltado para a gamificação na educação. Eu trouxe um projeto super bacana para apresentar para vocês e uma especialista na área para contar a história para a gente. Carolina é sócia fundadora da Fagulha. Oi, Carol, tudo bem? Olá, tudo bem, Jennifer? Então, a Fagulha é uma empresa que cria jogos voltados para aprendizagem, também leciona atividades e oficinas gamificadas para educadores, instituições de ensino e fundações focadas em educação. Carol, aqui a gente quer saber da Fagulha, mas também quer conhecer a história dos fundadores. Conta pra gente quem é a Carolina Modanese e como que começou a sua relação com a gamificação. Jennifer, muito bom, obrigada por me convidar para bater esse papo. Eu comecei a trabalhar com jogos, especificamente jogos de tabuleiro, em 2008, focados na educação corporativa. Então, passei um tempo criando jogos ali para treinamento e desenvolvimento. Em 2011, a gente teve um desafio de trabalhar a cultura da Leroy Merlin, que é uma cultura bem diferente, eles têm uma série de peculiaridades, e a gente bolou, então, uma campanha de endomarketing gamificada. E aí foi quando eu comecei a trabalhar mais especificamente com gamificação. E aí com esse foco de disseminação de cultura organizacional. Então foi um projeto que durou 5 anos. Até hoje a gente ainda vê os badges ali, as insígnias que a gente criou sendo usadas pelos colaboradores ou até para criar outras campanhas internamente. Ali a gente aprendeu muito como que a gente poderia usar, então, um pouco dos elementos dos jogos para gerar engajamento, para que as pessoas começassem a disseminar mais essa cultura, né? Foi super bacana. Aí, a partir disso, a gente começou a trabalhar mais com gamificação. E durante esse tempo, eu trabalhava numa consultoria de RH, e aí em 2017, o Gabriel, que é meu sócio e meu marido, ele já tinha uma vontade de levar um pouco dessas coisas que a gente fazia, da gamificação ou da criação dos jogos de tabuleiro, para a educação básica e superior. E aí em 2017 eu decidi que estava na hora da gente, então, seguir por esse caminho. E a gente começou, então, a Fagulha. E aí, na Fagulha, a gente criou várias coisas voltadas para a educação básica e superior, mas a gente também continua trabalhando com a educação corporativa. E em que ano que vocês fundaram a Fagulha? Primeiro, como que surgiu esse nome e como que a Fagulha funciona na prática? A Fagulha é interessante que em 2000, a Fagulha nasceu como empresa em 2017, mas acho que em 2015 o Gabriel já teve a ideia do nome, porque a nossa proposta é da gente provocar a fagulha da curiosidade. Então, nos trabalhos que a gente, nos projetos que a gente cria, a gente faz provocações e mostra algumas possibilidades para que cada um possa seguir pelo seu caminho. Então, a gente quer trazer um pouquinho do assunto, provocar aquela fagulha da curiosidade e a pessoa segue o seu caminho a partir dessa fagulha. Então, por isso que fagulha, né? E ele já tinha feito a marca em 2015. Então, ele estava só esperando eu topar para a gente poder finalmente colocar a Fagulha no ar, né? E aí, em 2017, a gente começou a trabalhar. Em 2017, o interessante é que a gente estava muito em teste, nessa coisa de fazer MVP para entender qual que era o mercado. A gente tinha uma ideia de trabalhar especificamente com jogos para famílias, mas que tivessem algum quê didático, que tivesse conexão com a educação, mas não necessariamente fossem de assuntos educativos.
E aí o primeiro jogo que a gente criou foi o Super Brejas, um super trunfo de cerveja. Que legal. E aí a gente entendeu, depois em 2018 a gente passou por um processo de aceleração na Rede Mulher Empreendedora. Boa, boa, isso. Eu já ia te perguntar isso, já pega o gancho, olha só. Em 2018, você foi selecionada para participar do programa de aceleração da RME, Rede Mulher Empreendedora. Eu queria muito que você contasse pra gente como que foi essa experiência. Ah, foi demais. A gente chegou lá, eu com meus super brejas embaixo do braço, totalmente sem assim, ideia para o que fazer com aquilo e para onde a gente ia. E a gente saiu do processo com uma ideia de plano de negócio mais focado em educação básica e superior. A gente fez diversos testes lá dentro para entender que público que a gente queria atuar. Nossa, a gente cresceu em termos de desenvolvimento pessoal, o que a gente demoraria 5 anos em 6 meses, sabe? Foi uma baita experiência. E até hoje, quando eu preciso de alguma ajuda, eu recorro, peço um help, e elas estão sempre super solistas, e uma mulherada maravilhosa que fala de tudo, do que a gente precisar, tem alguém lá que é mestra e que pode ajudar a gente no assunto. Legal. Carol, a Fagulha já fez trabalhos para o Grupo Boticário, para a Fundação Getúlio Vargas, para o Instituto Coca-Cola Brasil, para o Senac. E eu gostaria de entrar um pouquinho nesses projetos para a gente conhecer toda a jornada da Fagulha. Como que a gamificação teve presente nesses projetos? Conta pra gente como que foi esse projeto com a Fundação Getúlio Vargas e com o Senac. Um dos nossos primeiros clientes, assim, como instituição, foi a FGV, né, a Fundação Getúlio Vargas. E o que a gente fez lá foi desenhar uma disciplina nova com uma super parceira nossa, que é a professora Ana Pliopas. Ela teve essa ideia de criar uma disciplina para um mestrado de gestão de competitividade, 2 disciplinas, na verdade, que eram quase que uma metadisciplina. Então, como é que você aproveita melhor o mestrado? No primeiro semestre, a gente falou da pessoa, do indivíduo, e como é que ele se poderia aproveitar melhor o que ele estava vendo no mestrado, e depois partia para a pessoa em gestão de pessoas, porque era um mestrado focado nesse assunto. Então, ainda né? Então, o que a gente fez lá foi desenhar com ela as aulas dessas disciplinas, fazendo uma conexão entre cada uma das aulas, né? Criando ali uma história. E aí a gente usou alguns elementos de jogos para deixar essa disciplina mais coesa. Então, a gente usou um sistema de pontos, ranking, assim, mas que era muito mais ligado ao a uma autoavaliação do que especificamente ganhar pontos porque cumpriu tarefas. Então a gente pegou um pouco da gamificação e fez uma adaptação para que ela pudesse ajudar a gente nessa coisa de autoconhecimento, porque a disciplina pedia muito isso, né? Então, a gente criou um avançômetro, que era para as pessoas avaliarem como é que elas estavam indo em relação à semana anterior, criou uma questão do grupo, então como é que o grupo te avalia em questão de colaboração, e aí a gente criou uma série de atividades para cada uma das aulas para tratar ali dos temas específicos. Então, tem o jogo da cultura organizacional, para entender como é que as culturas funcionam e para que cada um entendesse que cultura que estava inserido e como é que ele podia aproveitar ao máximo dessa cultura. A gente trabalhou as formas de poder ali nas organizações, quem tem poder e por que tem poder, trabalhou as expectativas de cada um, o que se espera com o curso, qual que é a visão do futuro, enfim, a gente criou ali uma narrativa para que abarcasse toda essa disciplina e ela fizesse sentido e tivesse dentro de uma coisa coesa e única. Foi um pouco nesse sentido que a gente trabalhou lá na FGV.
Legal. E os projetos do Grupo Boticário e do Instituto Coca-Cola, você pode falar um pouquinho também? Posso. No Boticário, especificamente, a gente criou um jogo, aí foi jogo mesmo, em que a gente queria trabalhar a interdependência das áreas. Então, a gente bolou ali um jogo em que o objetivo só era conquistado, né? O jogo só era finalizado e todos eram vitoriosos se todo mundo conquistasse as suas metas. E aí tinha uma série de travas para dificultar um pouco a conquista dessas metas. E aí é muito focado para trabalhar comunicação, né, para entender como é que então funciona. Uma área depende da outra, mas cada uma tem a sua meta diferente, e a gente só fica bem enquanto área se todo mundo cumprir suas metas. Então foi um pouco mais nesse sentido. No Instituto Coca-Cola, a gente foi convidado pela TADOS para participar desse projeto, porque o Instituto Coca-Cola identificou que os jovens lá de Recife, eles estavam com muita dificuldade de passar nas provas dos processos seletivos para jovem aprendiz, inclusive da Coca-Cola ou da Petrobras, dessas grandes empresas. E aí a TADOS pediu para a gente uma ajuda para bolar essas aulas que, a princípio, o Instituto pensava em trabalhar português e matemática, só que eles queriam aulas diferentes, queriam colocar jogos e coisas assim. A nossa proposta para eles foi criar um programa em que a gente trabalhasse carreira, sonho, futuro do trabalho, e como base a gente estava trabalhando português e matemática, mas a gente criou esse cenário para que o jovem também ficasse preparado para outras oportunidades de trabalho, não só para aquela como jovem aprendiz, e que ele pudesse aproveitar aquela oportunidade como jovem aprendiz para ele poder crescer na carreira, entender como é que funciona a empresa e coisas assim. Então a gente criou um programa eu acho que tinham 9 aulas, e aí elas relacionadas entre si, né? Então a gente cria uma mesma história para que todas as aulas se conversassem, e aí a gente usou alguns jogos, algumas atividades, muito no sentido de trabalhar essas competências que são essenciais para esse profissional do século XXI. Então, a gente trabalhava comunicação, a gente trabalhava... tinha algumas coisas específicas que eram como o Excel e coisas assim, então a gente usava o cotidiano do jovem para trazer exemplos de como usar o Excel. Então a gente fez uma coisa nesse sentido. E aí, a partir desse programa do Instituto Coca-Cola, a gente fez uma adaptação de um programa Fagulha, que chama Aprender Aprendiz. Hoje ele já tem, acho que 15 ou 16 aulas, se eu não me engano, e aí trata mundo do trabalho, educação financeira e tecnologia da informação. E muito nessa ideia de trazer essas competências que são essenciais para o século XXI, mas que também façam com que o jovem tenha alguns hacks para eles poder aproveitar melhor essa jornada profissional. E no Senac, o que a gente fez foi uma versão desse programa focado em empreendedores das periferias. Então, a gente foi aplicar até em Santa Cruz, foi super legal. A gente trabalhou com eles a coisa da questão do sonho, de quais são as competências que eu preciso para conseguir criar esse meu negócio e garantir que ele seja sustentável, o futuro do trabalho. Então, quais as outras coisas que a gente pode criar. A gente fazia um exercício de imaginar produtos do futuro, profissões do futuro, então, muito nessa linha. Então, essa mesma ideia, né, dessa jornada gamificada, a gente foi adaptando para públicos diferentes. Legal, muito legal. E entrando nessa parte de jogos, que o pessoal gosta demais, uma coisa que eu achei muito interessante é que vocês também desenvolvem jogos para educação básica, né?
Os jogos que vocês desenvolvem são alinhados à Base Nacional Comum Curricular e já estão prontos para serem aplicados tanto na sala de aula quanto em casa. Atualmente, quais são os jogos que a Fagulha já desenvolveu? Então, lá na Rede Mulher Empreendedora, a gente criou o Incríveis Inventoras e Suas Grandes Invenções. A gente consegue fazer, ele está alinhado à base, faz conexões com história, com sociologia, é possível aplicar em mais de um tema. E a gente, inclusive, aplicou Incríveis Inventoras no mestrado da GB para falar de inovação e carreira. Então, ele é bem versátil, são 24 inventoras e a gente conhece as inventoras e as suas invenções. Quando a gente criou o jogo, foi muito numa vontade de falar de representatividade feminina no campo STEM, né? Nessas carreiras STEM, porque são carreiras que são pouco ocupadas por mulheres, e uma hipótese que a gente tinha é que são pouco ocupadas porque a gente não tem muita referência, então a gente quis trazer referência com o jogo. E aí a gente percebeu que ele pode ser usado em várias situações. A gente tem um jogo que a gente criou junto com uma parceirona nossa, que é professora de geografia, e ela também tem uma editora de didáticos, que é a Daniela. A gente criou o Maquinando, e o Maquinando, ele nasceu, que é um jogo sobre a Revolução Industrial, né? Ele nasceu dentro da sala de aula. Então, ela foi conversar com os alunos, porque estava difícil da aula, o que eles queriam, fez lá um Google Forms, e a grande maioria deles respondeu que queriam fazer um jogo de tabuleiro. Então, ela falou, tá bom, então a gente vai fazer um jogo de tabuleiro. Eles fizeram uma primeira versão, aí ela conversou com a gente e falou, gente, será que a gente não consegue transformar isso num produto, em alguma coisa que fique pronta ali para o professor pegar e aplicar em sala de aula? E foi assim que nasceu o Maquinando. Então, a gente fez uma série de pesquisas, trabalhou diretamente com a Daniela para a gente poder abordar e garantir que o que a gente estava criando estava mesmo alinhado à base nacional curricular. E a gente também criou um guia para que o professor não só use o jogo na sala de aula, como ele possa usar outras atividades que se relacionam ali com a Revolução Industrial e consiga criar um plano de aula mais completo sobre aquele tema. A gente tem também... Aí a gente fez alguns jogos que são disponíveis para download grátis. Um sobre a taxonomia de Bloom, que é um dominó, e ele funciona como um dominó mesmo, que ajuda muito os professores, coordenadores a pensar nos objetivos de aprendizagem para montarem seus planos de aula, mas já teve professor que usou dentro de sala de aula para falar, para criar textos, redações, coisas desse tipo. A gente criou agora, durante a quarentena, o Fica em Casa, o jogo da quarentena, que é um jogo para mostrar os impactos do isolamento social na contenção do vírus. Então, ele é super simples, também está disponível para download, só baixar, imprimir, jogar, recortar. E aí as pessoas vão percebendo que como é fácil do vírus se espalhar, e quando você fica em casa, né, que é o nome do jogo, você consegue controlar melhor a disseminação do vírus. Então ele vai um pouco nessa linha. Aí a gente tem o Batalha nas Cores, também é um jogo super simples, que a gente criou também durante a pandemia, pensando nas mães e nos pais que estavam lá com os seus filhos e filhas, sem saber muito mais o que fazer durante esse período. Então a gente criou o jogo e foi legal, que a gente recebeu muito feedback bacana de mães e de pais falando, nossa, eles adoram, jogam aqui toda hora. Um jogo super simples, de pintar quadradinho, mas que também é bem estratégico. Então ele funciona bem para várias idades. Super legal a iniciativa de vocês, e principalmente essa ideia de criar um jogo sobre os dilemas do isolamento, né? O jogo da quarentena é uma ótima escolha para os pais jogarem com os filhos também, por exemplo, e conseguirem explicar tudo isso que está acontecendo. O Instagram da Fagulha está aparecendo na tela, se você quiser acessar o jogo, baixar.
É só entrar lá no Instagram e você vai conseguir o link para baixar e jogar o quanto que você quiser. A Fagulha já participou da criação de vários projetos incríveis, como a gente está vendo aqui, e um deles que eu queria comentar um pouco mais é o Aprender Aprendiz. Ele foi aplicado em mais algum outro lugar? Como que funcionou esse processo? Compartilha com a gente aí mais detalhes desse projeto. O Aprender Aprendiz, a gente aplicou ele numa ONG, no Instituto Muda Brasil. E é muito legal, porque essa ONG é super parceira, a gente cria as coisas muito juntos, eles deixam a gente fazer testes lá, né? E o que aconteceu durante a pandemia é que a gente teve que fazer algumas adaptações para que ele era um programa totalmente presencial, né? Focado no desenvolvimento do jovem para que ele conquistasse esse primeiro emprego. E aí, com a pandemia, a gente teve que bolar algumas coisas digitais, né? Aulas virtuais e criar algumas atividades. Isso fez com que a gente pensasse que talvez fosse um caminho interessante, e é um teste que a gente quer fazer agora para os próximos meses, é criar aulas, trilhas digitais, em que a gente traz esse conteúdo para os jovens, a gente quer usar os elementos da gamificação para bolar uma jornada em que o jovem que passa por uma determinada trilha, ele consegue ali um certificado, que é a insígnia, né, o badge, mas que esse badge ele diz muita coisa. Então, se o jovem tem o badge das competências, quer dizer que ele passou por aquele conteúdo. E isso pode ser usado, inclusive, por ele, para quando ele vai em busca desse primeiro emprego, pode usar isso no currículo, enfim, a gente está pensando em bolar alguma coisa nesse sentido. A gente deve lançar alguma coisa como piloto em breve, e entender um pouco como é que isso funciona, né? Para a gente é muito importante, quase que uma missão nossa, trabalhar de alguma forma para levar esses conteúdos para ajudar essas meninas e meninos que estão em busca aí desse primeiro emprego, mas que também para mostrar para eles que não precisa ser qualquer primeiro emprego e que não precisa topar tudo, que existem caminhos possíveis em várias áreas, e que se eles estão mais preparados, eles conseguem até ter mais escolhas, mais opções, né? Com certeza. Carol, aqui a gente gosta de trazer muito a visão de mercado e eu queria que você compartilhasse com a gente como que você enxerga o mercado da gamificação nessa área da educação. Você acha que existe muita procura dos educadores, instituições, para melhorar a prática pedagógica por meio dessas, entre aspas, novas metodologias, principalmente agora com o ensino à distância? O que a gente estava percebendo antes da pandemia é que existe uma vontade das instituições até para gerar um maior engajamento dos alunos ou ainda para trazer algumas novidades, né? Principalmente as escolas particulares, elas têm uma necessidade ali de se manter atualizadas. Com o início da pandemia, me parece, eu ainda não tenho essa resposta assim concreta, que talvez tenha um movimento para usar então essas metodologias, como a gamificação, por exemplo, num misto, né? Criando aulas híbridas, talvez, usando um pouco do que é possível criar no virtual, mas também combinando com as aulas presenciais. Mas eu ainda não sei te dizer como é que isso vai ficar. O que a gente entendeu nesse tempo que a gente tem de Fagulha é que é um caminho árduo. Então, a gente começou apostando que as escolas de educação básica seriam um caminho mais interessante e talvez mais fácil de entrar, porque jovens estão mais acostumados com essa coisa de jogo, e a gente acabou descobrindo que
talvez não, que talvez o ensino superior tenha mais abertura, então, e que, olha, sendo muito sincera, não é um caminho fácil. O que a gente entendeu é que a gente precisa começar a trabalhar com professores e professoras essa cultura do jogo, da gamificação, antes de querer criar alguma coisa muito mirabolante nas escolas. É claro que tem cases super de sucesso, né? Mas muito atrelados à avaliação dos alunos. Então, que usam ali um pouco da gamificação para avaliar se o aluno está indo bem, não está indo bem, onde que ele está indo bem, como a Geek, por exemplo. Então, mas mesmo a Geek, já ouvi o fundador deles falando mais de uma vez que não é um caminho fácil, que ele já desistiu várias vezes de várias coisas. Então, educação é esse caminho um pouco mais difícil, né? A educação básica, né? Eu acho que tem muita coisa aí no meio, né? Então, é um caminho a ser explorado. Não diria que é fácil, nem que já está todo mundo querendo, assim, sabe? Às vezes eu recebo pedidos assim, eu já usei muito o design thinking e agora eu estou querendo a gamificação, mas a pessoa que está pedindo, não sei nem se ela tem clareza do que é criar uma aula, uma disciplina gamificada, sabe? Então, acho que tem um processo ainda de trabalhar essa cultura entre os professores, professoras, coordenadores, para que a gente trilhe esse caminho. É minha impressão, né? Não sei. Entendi. E você acha que tem muito preconceito dos professores ou dos gestores quando a gente fala em trazer a gamificação para a educação, em gamificar aulas? Não sei exatamente se é... Acho que sim, acho que tem muitos professoras que são super tradicionais e que têm já registrado ali no seu modelo mental como é que dá aula e que a aula dele é o jeito certo e é isso e acabou. Acho que existe essa população, mas também existe professores que estão super antenados. A gente faz parte de um grupo de professores que só estudam gamificação nas aulas. Então, tem essa população que está super atenta. Mas quando a gente fala de mercado, né, eu diria que eles são os early adopters, né, que estão ali estudando, gostam muito do tema. Normalmente eles jogam muito jogo de tabuleiro, eles estão super envolvidos no tema, então querem levar isso para a educação e enxergam como o jogo ou a gamificação, né, como uma ferramenta valiosa ali para o processo de aprendizagem. E eu acho que, e aí tem aqueles que não vão nunca topar, mas eu acho que tem uma boa parte da população que conhece pouco, que talvez nem se arrisque muito, porque não entenda muito bem o tema, não sabe quanto de trabalho ele vai ter. A Daniela, que é essa professora nossa parceira, ela dá aula na ETEC, e a gente até escreveu junto com ela uma série de livros, né, de projetos integradores, que a gente usa um pouco de elemento do jogo ali para falar de 6 temas, que são temas ali que estão super atuais dentro da escola. E ela começou a trabalhar um pouco a gamificação a partir desse nosso contato com ela. A gente foi trocando ideias, a gente aprende muito com ela usa muito das nossas ideias, é bem legal essa parceria. E ela tá vendo a quantidade de trabalho que dá, porque ela tem que bolar as aulas com muita antecedência, tem que criar um processo lógico entre uma aula e outra. Então, mas ao mesmo tempo, uma vez que ela fez isso, as aulas estão quase que resolvidas, né? Você coloca o protagonismo muito nos estudantes, então ela cria ali um caminho para que eles
consigam trabalhar os temas que ela vai dar para eles, né, naquele semestre, bimestre, enfim. Então, na minha visão, eu acho que é muito mais isso, que tem muita gente que ainda não conhece e que talvez tenha um pouco de receio de testar esse caminho porque não sabe para onde ele vai, sabe? Pessoal, para quem não sabe, a Fagulha também desenvolve jogos e oficinas gamificadas sob demanda para organizações que atuam com projetos relacionados à capacitação e formação de professores. Carol, como que funciona esse processo? Vocês usam alguma outra metodologia junto com a gamificação para planejar, identificar os objetivos de cada projeto específico? Sim, a gente usa muito o design thinking no sentido de entender qual que é a real necessidade daquele público, né? E aí, a partir dele, a gente pensa, então, qual que é o melhor caminho, né? O que a gente vai fazer, usando muito também o Bloom, a gente usa bastante a taxonomia de Bloom para entender quais são os objetivos de aprendizagem daquele grupo, né? O porquê que a gente está fazendo aquilo e o que a gente espera que as pessoas aprendam no final. E aí a gente bola, então, um projeto. E aí ele pode ser um jogo de tabuleiro, um jogo de cartas, pode ser uma trilha digital. Agora a gente está experimentando um pouco desse caminho. Pode ser um processo maior e mais longo, gamificado. Então, a primeira coisa que a gente sempre faz é entender qual que é a real necessidade daquele público e o que a gente espera que ele aprenda no final, né? Carol, foi incrível conversar com você, descobrir um pouco mais sobre a sua história, a história da Fagulha. E eu gostaria de finalizar essa entrevista pedindo para você mandar uma mensagem para as pessoas que estão conhecendo agora a aplicação da gamificação na educação. Ai, olha, gente, gamificação é muito legal. Não, sério agora. Acho que é legal a gente contar primeiro o que é a gamificação, né? Então, de uma forma muito resumida, a gente cria um projeto gamificado, ou uma aula, ou uma disciplina, né? Quando a gente usa elementos do jogo num ambiente de não jogo. Então, a gente pode usar uma série de coisas que estão no universo dos jogos para criar uma série de aulas, como, por exemplo, as aulas ali da Revolução Industrial. O jogo da Revolução Industrial ele pode ser só uma aula, mas que está conectado com outras aulas e que estão amarradas, por dizer assim, com o tema e usando esses elementos de jogo. Então, por exemplo, a gente pode criar um ranking de um jeito bem simples, tá? É um pouco mais complexo do que isso, mas acho que para entender em linhas gerais, a gente pode criar um ranking para que a pessoa, para que os alunos ali vejam como eles estão se saindo em relação ao tema. Não necessariamente precisa ser um ranking competitivo, pode ser colaborativo, mas às vezes se o que funcionar na sala de aula é o competitivo, pode ser o competitivo também. A gente pode criar uma série de insígnias e de medalhas, fazendo a recompensa de cada comportamento ou de novo tema que o aluno esteja ali trabalhando. Então, nossa, ele foi super bem aqui na questão da força de trabalho, mantendo ali o exemplo da Revolução Industrial. Então, ele vai receber o PIN da força de trabalho. A gente pode criar uma narrativa única. Então, por exemplo, essas 4 aulas da Revolução Industrial, a gente começa contando uma história que pode ser a história que já está no jogo, no Maquinando, né? Que está chegando a Revolução Industrial nessa cidade, e aí cada um tem que disputar ali os recursos para conseguir conquistar os seus objetivos, e a gente conhece os atores da Revolução Industrial. Então a gente usa um pouco desses elementos para criar essa narrativa e essa mecânica e dinâmica de como
os alunos e as alunas podem trabalhar durante essas 4 aulas. E o que a gente já tem evidência científica é que isso aumenta demais o engajamento nas aulas, inclusive na vontade do aluno de aprender mais sobre o tema. Enfim, ele transforma a aula nessa coisa de que eu estou me divertindo, mas eu estou aprendendo junto. Tem uma escola em Nova York que chama Quest to Learn, que ela tem dentro do seu núcleo duro ali, professores e designers de jogos. E os alunos também contribuem para construir como é que vai ser, como é que vão ser as disciplinas, como é que vai ser o ano letivo, tudo com base nesses elementos dos jogos. É super interessante ver. Então, acho que em termos de engajamento, é uma baita ferramenta. E quando a gente aplica a gamificação ou faz uso de jogos, a gente está conversando com os estudantes de coisas que são muito presentes na vida deles. Então, fica mais fácil deles embarcarem. Boa, Carol. Depois dessa aula de gamificação, pessoal, o site da Fagulha está aparecendo na tela. Entra lá e acompanha essa empresa, está fazendo uma super diferença no mercado. Carol, você está convidada para vir aqui mais vezes, junto com seu sócio Gabriel, para compartilhar com a gente as histórias da Fagulha, todas as novidades. Combinado? Combinado. Super obrigada.